O amor do Divino Mestre Jesus desça sobre nós, permaneça em nossos corações. Diante da assistência espiritual que se faz presente, nós pedimos a permissão para darmos início à nossa reunião desse dia 25 de setembro de 2023. Aqueles irmãos que vêm pela primeira vez à nossa casa, sintam todos abraçados e acolhidos. Aos nossos irmãos também conectados através do canal do YouTube, sejam bem-vindos. Que Jesus os abençoe hoje e sempre. Convidamos a jovem Giovana para a leitura da mensagem inicial. Mensagem esta psicofonada na reunião mediúnica da nossa casa. Boa noite. Amados irmãos, paz seja convosco. Ah, amados, como amamos vocês, como torcemos por cada oração. E aqui estamos por tantas rogativas, para dizer com muito carinho, que o Pai não desampara ninguém. O Pai é justo, por isso as suas leis nos cobram. É o amor verdadeiro que muitas vezes chamamos de punição, mas que na realidade é a educação do ser, é o chamado para a introspecção. Nos traz sempre a alegria profunda, o transformar, o resistir, o buscar e, sobretudo, essa entrega a Deus. Amados, esta casa, nossa casa, é sim a casa do Cristo, a casa do Evangelho, cuja portas abertas acolhem, mas, sobretudo, ensina. E aqueles que lutam pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que sentem a espada voltada para si mesmos, tenham força e coragem, porque o bem, meus irmãos, é absoluto, e muitas são as provações que nos fortalecem, nos guiam e nos direcionam. Entregar-se a Deus Pai é renunciar, é ter coragem de enfrentar desafios em nome do bem soberano. Mais fácil seria, sem dúvida, a convivência com o que nos é fácil, mas não é lícito. Por isso, amados, todos vós são convocados à vivência do Evangelho de nosso Senhor, Jesus Cristo. Ele está conosco, está com todos. E para a prece inicial, nós convidamos a Joana. Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Divino Mestre esteja com todos. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de estudos, de aprendizado, porque é o momento de nos enriquecermos com os ensinamentos do nosso Divino Mestre. Que a luz possa estar sempre presente no nosso caminho, nos conduzindo sempre ao nosso progresso, buscando os bons ensinamentos, e que a nossa casa seja sempre amparada, iluminada, cada trabalhador encarnado e desencarnado seja sempre guiados pelas mãos do nosso Mestre Jesus. Rogamos por todos os nossos irmãos, amigos e familiares, e também pelo nosso irmão que vai fazer hoje o nosso estudo, e que Jesus esteja com cada um, hoje e sempre. Que assim seja. E passando para o nosso tema de estudo da noite, hoje nós estudaremos e teremos aqui a presença do Fred, falando para nós à luz da doutrina espírita sobre o tema Reconhece-se o cristão pelas suas obras. É muito comum ouvirmos também que reconhece-se a árvore pelos seus frutos, né? Então, quem vai nos ajudar nesse entendimento hoje é o nosso irmão Fred, palestrante da casa. Fred, que Jesus te abençoe.
Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que a paz do Mestre Jesus continue envolvendo os nossos corações, nessa noite agradável, esse calor, a espiritualidade que nos protege, continue nos protegendo. Boa noite também aos amigos do YouTube que nos assistem, que Jesus continue abençoando a todos. Então, como o Denner disse, meus irmãos, vamos falar sobre o capítulo, especificamente o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde o título, nos traz muita reflexão, especialmente o último item, que é o item 16, que fala que se reconhece o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, não pelas belas palavras, não pelas pronúncias que saem da boca, mas sim pelos atos, pelos exemplos, pela transformação moral de cada um. Então, muitos serão chamados, mas poucos serão os escolhidos, Então, essa é uma máxima que tem uma série de ensinamentos morais. Porque quando a gente fala de que Deus, nosso Pai, todos somos filhos de Deus, Ele nos quer, a todos, sem exceção, que possamos um dia comungar do seu pensamento, nós começamos a entender que não basta não basta que as nossas aparências, que muitas vezes a hipocrisia que hoje assola muito a sociedade, que pode enganar os homens aqui na Terra, nós temos que ter a compreensão que não enganamos a Deus. Então, tudo que fazemos, tudo que pensamos, não somos perfeitos. Se conseguimos enganar os homens, nós não enganamos a quem? A Deus. Então, quando se diz muitos são os chamados, é porque o banquete celestial está preparado. O banquete celestial está aqui para nós. Tivemos Moisés com a primeira revelação, Jesus e agora o Espiritismo, com essa coletividade dos Espíritos nos ensinando que o caminho está aberto a todos. Mas o que quer dizer esse muitos os chamados e poucos os escolhidos? É interessante que tem uma analogia nesse capítulo que vem comparar o reino dos céus com um rei. Com um rei que oferece um banquete celestial aos seus filhos. O reino dos céus é como se fosse esse rei. E esse rei manda os seus servos, os seus profetas, procurar aqueles que querem participar desse banquete celestial. Aqueles que querem comungar dessa felicidade que Deus nos proporciona. Mas muitos de nós, especialmente os fariseus, os saduceus, não quiseram, recusaram esse convite. Não aproveitaram a palavra divina. Foram os primeiros a ter essa oportunidade, de conviver efetivamente com os ensinamentos de Jesus. Mas o orgulho muito arraigado até hoje e que dominava os fariseus, que davam mais importância ao quê? À adoração exterior, ao culto. Muito mais importante para os fariseus eram que não sejamos fariseus, Falar, exortar Deus, dizer-se cristão, quando na verdade o coração está recheado de ódio, de inveja, de ganância, de achar que era uma raça superior. Então esse banquete celestial, esse reino dos céus está aberto a todos nós. Mas como fazemos para alcançar esse reino dos céus? Como que podemos ser muitos os chamados? Nós queremos ser o quê? Os escolhidos. Mas nós temos que fazer por merecer. Não podemos, meus irmãos, ainda, tendo compreensão da vida futura, acreditar que se não nos esforçarmos,
se não buscarmos combater os nossos vícios, os nossos defeitos, as nossas imperfeições, estaremos longe desse banquete celestial. Estaremos nos distanciando da verdadeira felicidade. E a verdadeira felicidade, essa felicidade divina, ela está franqueada a todos nós. Só que nós somos teimosos, não somos? Estamos aqui encarnados, muitas vezes preferimos seguir o caminho errado, muitas vezes decidimos, por qualquer que seja o motivo, na maioria dos casos aí, os motivos estão sempre, né, ligados ao orgulho, ao egoísmo, procuramos a porta larga da perdição. Procuramos as paixões mundanas, procuramos mais o ter do que o ser. E para que possamos saborear desse banquete celestial, para que possamos sim chegar nessa condição de espírito puro, nós temos que escolher o outro caminho, que é o caminho da porta estreita, que é aquele que vai nos mostrar que a nossa renúncia é um dos pilares para o nosso progresso moral. Mas que renúncia que é essa que Jesus nos ensinou? Essa renúncia aos apegos materiais, que nós precisamos da matéria para sobreviver. Mas muitas vezes nós ficamos tão gananciosos nessa matéria, nós buscamos tanto o ser melhor que o próximo, procuramos tanto julgar o próximo, e esquecemos do quê? Do nosso melhoramento, da nossa transformação moral. Porque o verdadeiro cristão não é aquele que fala bonito, é aquele que mostra com os seus atos, com os seus exemplos, com as suas condutas, que sim está se praticando a lei de Deus, que não é fácil. Estamos em um mundo de provas e expiações. Como que vamos praticar o bem em um planeta em que ainda, porque sabemos que a Terra vai regenerar, mas em um planeta que ainda reina ou predomina o mal? Isso que é sublime na lei divina. No meio da tempestade é onde nós buscamos força para não ser igual àqueles que praticam o mal. É onde buscamos energia para falar: eu consigo, eu sou capaz. Eu vou mostrar, não para o próximo, mas para mim mesmo e para Deus, que eu vou me melhorar. Que eu vou olhar para o meu irmão, que eu vou olhar para o próximo, como um filho de Deus. E como todos nós somos filhos de Deus, nós compreendemos que para alcançarmos essa condição, nós não podemos massacrar os nossos irmãos. Nós não podemos praticar a maledicência. Porque é muito bonito você chegar em um púlpito, ou em qualquer culto, seja de que religião for, ou em qualquer palanque, e dizer palavras bonitas, mas as condutas contrariam aquilo que foi dito. Especialmente para nós que somos oradores, para nós que estamos numa casa espírita, todos reunidos aqui, nessa segunda-feira. Até que ponto continuaremos a nos enganarmos? Temos progresso, estamos aqui, não sabemos qual é essa encarnação, cada um tem a sua história, a sua bagagem, mas até quando vamos continuar contrariando os ensinamentos de Jesus, que são eternos? A lei de Deus é irrevogável, meus irmãos. A porta estreita que se apresenta nesse capítulo 18, até antes do tema da noite, é aquela em que nós nos colocamos no lugar do nosso próximo. Quando nós sentimos a dor do próximo e ficamos consternados com isso, e pedimos: se eu estivesse naquela situação, o que eu gostaria que fosse feito para mim? Só que muitas das vezes nós fazemos o quê com a desgraça alheia, com a dor do próximo?
ou comemoramos, se esse próximo é um inimigo, se esse próximo é um desafeto nosso. Quantos aqui de nós, não precisa responder, mas quantos aqui de nós talvez já ficou feliz, ou se sentiu bem em ver um desafeto se dando mal? Esse é o verdadeiro cristão? Aquele que prega a vingança, meus irmãos? Não. O verdadeiro cristão é aquele que olha para o próximo, muitas vezes em uma situação ou de miserabilidade, ou de dificuldades morais, de doença moral, e fala: toma minha mão, eu vou te ajudar. Eu me coloco no seu lugar. Quando alguém, por exemplo, é acusado de alguma coisa, não precisa ser de crime, não. Você é acusado de uma coisa que você não fez. Não dói isso? Quando você é acusado, seja por um familiar, por um amigo, de uma coisa que você não fez. O que você gostaria quando você fosse acusado? Você gostaria do quê? Aquele que acusou, o que ofende, muitas vezes não está doente, passando por uma dificuldade, e você que sofreu a ofensa, a acusação falsa? Qual que é a nossa reação? O verdadeiro cristão, quando ele recebe isso, qual deve ser o comportamento, a atitude dele? Para que sim possamos dizer que estamos seguindo Jesus. Qual é? É a prece. É fazermos uma oração. É orarmos para aquele que nos ofende, porque é muito difícil isso. Mas reconhece-se esse verdadeiro cristão pelo seu comportamento pacificador. Quando nós começarmos a reagir desta forma, nós vamos perceber o benefício que isso traz para o nosso coração e a nossa alma. Porque se a gente revida, busca vingança, busca medir forças, não é dar o pescoço para o assassino, mas busca ali instigar aquilo mais ainda, que é isso, nós estamos entrando na mesma sintonia daquele que nos acusou, nos ofendeu. E o verdadeiro cristão não é esse, até porque Jesus foi ofendido o tempo todo. E nós temos alguma notícia de Jesus ofendendo os seus irmãos? Não temos. Por quê? Porque ele desejava o bem para todos. Ele dizia, não dizia, que nós não compreendíamos ainda a sua lei, mas que aquelas parábolas, que tudo aquilo que foi passado, um dia seria explicado de forma inteligível, de uma forma racional, de uma forma metodológica, como Kardec, até o coral aqui nos mostrou, como Kardec nos trouxe. Porque hoje não temos mais parábolas. Hoje, quando a gente iniciou aqui comparando o reino dos céus com o rei, nós estamos recusando o convite celestial. Nós estamos muitas vezes buscando o caminho mais fácil, o caminho da vingança, da resposta na mesma altura. Ao passo que o verdadeiro cristão não. Ele é pacificador, ele é calmo, é paciente. Ele vai pagar o mal com o mal ou o mal com o bem? O verdadeiro cristão, não o verdadeiro espírita, porque para ser cristão não precisa ser espírita, mas o verdadeiro cristão, ele paga o mal com o bem. Não é ir lá com seu inimigo, com aquele que te ofendeu, e tomar um café, sentar ao lado, confiar nessa pessoa. Mas é buscar o esquecimento dessas ofensas, o esquecimento sincero dessas ofensas. Lembrar que entre dois dias existe sempre uma noite, e que a noite serve para nós descansarmos o corpo e o espírito, para que no outro dia, se você foi ofendido no dia anterior, você esqueça. Não busque levar adiante, prolongar aquela ofensa. Porque podemos até ser espíritas, frequentando a casa espírita, termos uma religião, nos auto-intitularmos cristão, mas e Deus?
Deus está vendo tudo. Nós escondemos de Deus. Lá no plano espiritual, nós que cremos racionalmente na vida espiritual, nós podemos esconder dos espíritos os nossos pensamentos e as nossas condutas. Podemos? Podemos esconder aqui, mas e lá não. E essa aqui é a beleza da lei de Deus. Quando o verdadeiro cristão abre os ouvidos, abre os vossos olhos. O que é abrir os ouvidos, meus irmãos? Abrir os olhos é ouvir de uma forma racional, lógica, sem incredulidade e sem cegueira. Porque o Espiritismo vem nos mostrar que nós não estamos obrigados a seguir Jesus. Não é uma obrigação. É uma questão de comportamento. É uma questão de virada de chave. Eu vou seguir Jesus. Não precisa ser aquele fanatismo de Jesus. Eu vou seguir Jesus, agora eu vou no centro espírita de segunda a segunda. Não, é uma revolução íntima. Nós temos que buscar uma revolução moral. Dentro de nós, silenciosamente. Nos seus aposentos, em qualquer lugar. Porque se depositarmos no próximo a nossa melhora, nós muitas vezes seremos os muitos ainda. Aqueles que são chamados, mas não foram escolhidos. É aquela passagem de Jesus. Os primeiros serão os últimos. E os últimos serão os primeiros. O que isso vem a significar e o que tem a ver com a palestra? Tudo. Porque se nós temos ouvidos de ouvir, e não ouvidos para ouvir apenas o que nos interessa, se nós temos hoje essa compreensão da vida espiritual, sabemos o nosso futuro, a nossa sorte futura depende do que fazemos aqui, nós vamos começar a ouvir de outra forma. Abrir os nossos corações. Lembrar que se eu faltei hoje, que se eu pratiquei um ato hoje, que contraria a lei de Deus, porque o nosso instinto, a nossa consciência sabe. Quando nós violamos a lei de Deus, não sabe? Sabe. Quando nós fazemos um ato, e fala, meu Deus, estamos condenados eternamente? Olha a beleza da doutrina espírita e de Jesus. Não. Porque o Pai nos perdoa. Nós somos pecadores, meus irmãos. Atire a primeira pedra aquele que nunca errou, que nunca pecou. O verdadeiro cristão tem que seguir essa máxima. Não de forma obrigatória, mas se ele quer se transformar como nós queremos. Nós estamos hoje aqui reunidos por um propósito, que é o propósito de buscarmos nos melhorar. Mas muitas vezes nós tentamos melhorar quem? O próximo. Não tentamos? Ah, mas se você não fizer do meu jeito, você tem que fazer do jeitinho que eu te falo. Que aí você dar conselhos sublimes, conselhos instrutivos é uma coisa. Tentar mudar o próximo, seja um filho, seja um amigo, um irmão, fazer com que ele comungue da mesma ideia, do mesmo pensamento nosso, de uma forma abrupta, isso não é Jesus. Não pode ser. Porque isso é egocentrismo. Isso é egoísmo. É alguém que tem uma opinião diferente da nossa e já viramos o quê? Essa pessoa, ó, não serve para a gente. O que ela pensa, não. Não. Nós temos liberdade de pensamento. Nós podemos pensar o que quisermos, mas lembrando que o pensamento tem força. Quando reunimos aqui, todos estão com um pensamento, não estão? Seja o pensamento para o bem, seja o pensamento do dia de trabalho, seja o pensamento de que não estão gostando do palestrante, não tem isso? Não é normal? Mas os pensamentos de todos aqui, temos certeza disso, é para o bem. Ninguém está aqui hoje para fazer o mal. Ninguém está aqui hoje para só fazer adoração a Deus, fazer preces automáticas, que eu faço 15 Pai Nosso por dia. Mas vai lá no exemplo, o que você vê? Fez os 15 Pai Nosso, mas não está praticando nem a vontade de Deus, na hora que fala lá, que seja feita a vossa vontade.
A beleza do coral cantando o Pai Nosso, quando fala que seja feita qual vontade, meus irmãos, do nosso Pai. É isso que Deus quer de nós. Ele não quer a morte do pecador. Não existe condenação eterna. Todos os nossos erros podem ser reparados. Isso é um consolo muito grande. Porque se ainda acreditarmos na doutrina das penas irremissíveis, como está no céu e inferno, de que se eu errei hoje, se eu pequei hoje, se eu traí, se eu me vinguei, se eu fui violento, eu nunca mais posso me recuperar, eu vou para o fogo do inferno, não era assim? Nós não crescemos muitas vezes, de forma respeitosa eu falo isso, nós não crescemos muitas vezes ouvindo isso, meus irmãos? Se fizer errado, vai para o inferno. Aí o que você lembra do inferno? Aquele negócio com 2 chifres, né? Você fala, meu Deus, mas o que é esse inferno? Existe esse inferno? Existe. Mas é um espaço delimitado? Você vê o inferno hoje? Não o calor de hoje, né? Mas é um inferno íntimo. É uma luta dia a dia com nós mesmos. É esse o inferno que nós devemos, além do calor, superar essa briga interior. Vocês lembram daqueles desenhos, acho que ainda passa, né? Na minha época passava Tom e Jerry, Pica-Pau, aqueles desenhos que tinham um capetinha e um anjinho. É isso. E muitas vezes é o capetinha, não é? Vai, faz isso. Para que você vai na casa espírita? Vai participar do coral? Você vai no estudo? Não. Hoje tem festa. Não, vamos fazer isso hoje. Para que você vai lá? Esse povo aí fica falando com o espírito. E tem o anjo. Muitos têm uma história aqui. Cada um tem a sua forma de ter chegado no semeador. Você já imaginou a beleza daquela pessoa que te trouxe aqui para o semeador? A gratidão que devemos render a essa pessoa, ou a intuição, ou como você chegou aqui. É isso que Jesus quer de nós. Que nós busquemos acompanhar aqueles que comunguem dessa vontade de nos mudarmos, dessa vontade de sermos cristãos pelos nossos atos. Mas, meus irmãos, devemos nos lembrar que essa vida eterna, que para alcançar essa felicidade, não podemos cair em tentação. É difícil, não é? Seja que tentação for. Nós precisamos de dinheiro, não precisamos para sobreviver? Precisamos de roupa, de carro, de transporte, de ônibus. Só que muitas vezes nós temos o necessário. E além do necessário, nós vamos buscar o quê? Onde muitas vezes começa o sofrimento, o supérfluo. Já presenciaram ou tem esse tipo de situação muitas vezes triste, lamentável, em casa, na roda familiar, de briga por herança? É uma realidade isso? Irmão com irmão, irmão com pai, e aqui é sem julgamento, hein, meus irmãos? É normal. Cadê o verdadeiro cristão? Nossa, Frederico, você está falando isso aqui, lá em casa está acontecendo isso. É a oportunidade. A oportunidade para eu ir lá, para eu brigar. Não. O verdadeiro cristão é aquele que no meio da turbulência, no meio dessas brigas patrimoniais, em que se esquece ali o ser espiritual. Eu quero metade, eu quero isso. Não, eu não me importo muito com herança, mas se tiver eu vou querer sim. E não põe a mão, não é assim? O verdadeiro cristão é aquele que leva a paz. E eu vou falar uma coisa, muitas vezes nós não concordamos. Muitas vezes até renunciando. Frederico, eu vou renunciar àquela fazenda? Ixi, pode ser Jesus na terra que eu não renuncio. Não, sou cristão, ajudo a casa espírita, mas eu gosto de uma briga. Não é cristão, meus irmãos. Isso é um defeito? Não é. Mas é porque precisamos melhorar. Porque muitas vezes nós perdemos o tempo que nós temos nessa existência para extirpar essa busca louca por patrimônio. Lembrando que precisamos de patrimônio. E aqui tem uma história muito interessante que vai nos trazer uma reflexão sobre como a vida é importante e essa ganância pelo patrimônio, ela decorre do orgulho,
e nos mostra que não é esse o caminho. Conta-se que na França, no norte da França, eu não vou falar o nome do condado, pessoal, meus irmãos, porque realmente o sotaque aqui não é dos melhores. Mas na Revista Espírita conta-se que existia um condado na França, um município aí de 1.600 habitantes, hoje, né, que eu pesquisei no Google, e lá tinha uma mendiga. Narra a história que era uma mendiga profissional. O que é um mendigo profissional? Nós que até a Casa Espírita Semeador faz o trabalho com os moradores de rua, hoje está suspenso em razão do trailer está quebrado. Aquela pessoa que vivia na rua, cheia de chagas, doença, muitas vezes ali com a mesma roupa há vários dias, sem tomar banho, passando fome. E um senhor de uma alma muito caridosa, que morava sozinho, cantoneiro, vendo aquela mendiga profissional, sempre levava para ela um alimento, uma palavra amiga. E um dia ela estava numa situação tão deplorável, como a gente vê hoje, né, aqui em Uberlândia, pode aqui na esquina que nós vemos, aqui na saída da Casa Espírita nós vemos pessoas nessa situação. Ele a acolheu, disse, vamos para casa. Levou essa mendiga, essa irmã, né, para não ficar usando o termo mendiga, que é bem pejorativo, levou essa irmã para cuidar, curou as chagas, deu alimento, deu repouso. Ah, então ele tinha uma mansão. Não. Tinha um quarto na casa. A caridade, ela não precisa de recurso financeiro. E tirando daquilo que muitas vezes ele não tinha, ele socorreu ela. E ela disse, eu tenho 400 francos no meu bolso. Tome. Não quis. Não aceitou. Porque a verdadeira caridade, ela não vê recompensa. Você pode até auxiliar materialmente, mas se você faz a caridade esperando recompensa, você está fazendo a caridade benevolente. A caridade beneficente. Você não está fazendo a caridade moral. Kardec disse isso num discurso em 1º de novembro, na Sociedade Espírita. Caridade benevolente e a caridade moral. E ela não suportando mais as chagas, as doenças do corpo físico, desencarna. Desencarna e aquela alma caridosa, aquele verdadeiro cristão, comunica os familiares, salvo engano, 2 irmãos ou 3, que na hora foram até o lugar. Cadê minha irmã? Cadê minha irmã? E quando a encontraram, o que eles procuraram? Os 400 francos. Ela deixou um dinheiro? Ela deixou, sim, está aqui. E pegaram os 400 francos e ó, o que é? Linha, foi embora. Nós somos assim? Nós queremos ser aquele que fez a caridade ou nós queremos ser os irmãos que buscaram ali o dinheiro dela, sabendo da situação deplorável pela qual ela passava? Não vemos isso todos os dias, meus irmãos? A tranquilidade dessa pessoa ao fazer a caridade, ao não aceitar esse valor, ao recusar aquilo, porque quando ele foi fazer a caridade, quando nós vamos fazer a caridade, nós devemos estar preparados para o quê? A verdadeira caridade, para a ingratidão, porque nós somos ingratos. Mas nós fazemos a caridade muitas vezes esperando o quê? Não é? Você viu lá, está lá no centro espírita, caridoso, você viu o que ele faz? Postou foto, tirou, filmou, falou, é o caridoso. Não, Jesus não nos ensinou isso. O verdadeiro cristão não é aquele que quer o aplauso dos homens. O verdadeiro cristão, aquele que busca a vida eterna,
é aquele que pratica essa caridade, a lei de justiça, de amor e de caridade, perdão das ofensas, indulgência com as imperfeições alheias. Vamos lembrar dessa história por toda a nossa existência, de todas que são contadas aqui nesse púlpito, para lembrarmos que nós espíritas, nós que temos a oportunidade de estar aqui em contato com essa doutrina, nós já temos compreensão do que é o bem e do que é o mal, do que é realmente praticar os atos conforme a lei de Deus e do que é praticar os atos de forma contrária à lei de Deus. E é interessante por quê? Porque aquele que se deu, aquele que tem o conhecimento, aquele que tem o conhecimento da doutrina, que nós temos essa oportunidade, desse será mais cobrado. Desse será mais cobrado. Enquanto que aquele que não tem, será menos cobrado. Imaginemos como se fosse uma árvore. Árvore boa, dá frutos bons ou ruins, meus irmãos? Bons. Se o fruto é ruim, a árvore é ruim. Vamos convidar os nossos irmãos, vamos nos convidar para a sombra dessa árvore. Buscar, como viajor que numa viagem quer alcançar o seu destino. Nós estamos em uma jornada evolutiva. A sombra está aí para nós. Que sombra seria hoje, né, nesse calor? A sombra de Deus. Quando buscarmos repousar nessa sombra, através da escolha da porta estreita, da renúncia, nós sim estamos praticando a lei de Jesus. E o nome pouco importa, se é cristão, se é caridoso, se é espírita, se é protestante, o nome não importa, o que importa é o fundo, é o que move o nosso sentimento. Não, eu vou trazer você comigo, vamos lá na casa espírita, vamos fazer uma caridade. Ah, mas o que tem em troca? Nada, nada. É fazer a caridade, é trazer para a sombra, é educar um filho para o caminho do bem, para mostrar que essa sombra é para todos. A sombra divina, ela não exclui ninguém. Agora, o problema muitas vezes são os maus jardineiros. Aí a árvore vai caindo, vai cortando os galhos vão se queimando, secando. É o orgulho, o egoísmo, a vaidade. Ao invés de aproveitarmos essa árvore, essa sombra, a sombra da vida, o que nós fazemos? Cortamos. Ficamos no sol, igual hoje, né? Ficamos debaixo do sol, onde tem sofrimento, ranger de dentes. Onde aquilo que nos acontece é decorrência única e exclusiva do que, meus irmãos? Das nossas atitudes. É possível você fazer o bem e colher o mal? Não tem jeito. Quando você faz o bem, seja no trabalho, em casa, aqui na casa espírita, eu falo sempre do coral, porque o coral ele emociona demais a gente, né? Eu sou suspeito, porque o coral, vocês me desculpem, mas emociona demais. Então, quando essa beleza do coral está aqui, que para nós, né, é um alento, não é? Vocês concordam? Principalmente pessoas que chegam aqui para assistir o coral. Você vê a tranquilidade das pessoas no coral? Vocês já perceberam desses irmãos que estão aqui? A serenidade que eles passam? Sejamos como eles. É isso que é Jesus. Dedicar uma segunda-feira, num calor desse, você podia estar no clube, você podia estar fazendo caminhada, você podia estar num bar, você podia estar tomando um sorvete, né? Mas estão aqui cantando em louvor a Deus. Quer caridade maior? Quer exemplo melhor do que o coral? Não traz um alívio? Imagina como eles vão dormir hoje. Com o calor sim, mas, nossa, com a tranquilidade. Iniciando, inclusive, semana que vem o MEAC, em que vai ter apresentação do coral todas as segundas-feiras. É esse o caminho que nós devemos seguir. O caminho da alegria, o caminho da fraternidade. A prática do bem sem ter a quem. A prática do bem sem buscar contraprestação. Fora da caridade não há salvação.
E não fora do espiritismo não há salvação. Seria muita prepotência de Kardec, né? Como ele mesmo diz. É fora da caridade não há salvação. Que salvação? A nossa salvação. Não tem outro caminho. Ah, mas eu quero outro caminho, eu não estou preparado, eu acho que essa encarnação eu quero curtir, eu quero me apegar às paixões mundanas, vim aqui de segunda-feira e seguir minha vida. Perfeito. A cada um segundo as suas obras, a cada um segundo as suas condutas, meus irmãos. Então que busquemos, mesmo com esse calor, que busquemos essa transformação moral. Busquemos praticar a lei de Deus conforme Jesus nos ensinou, mas não de forma exterior. Não como faziam os fariseus, que muitos talvez de nós estivéssemos encarnados naquela época. E hoje vemos muitos fariseus, não vemos? Muitas vezes nós somos fariseus. Vamos buscar ser o simples. Vamos buscar ser pacificador. Buscar com os nossos atos, com as nossas condutas, a nossa transformação moral. Porque se eu me transformo, eu sou parte da criação, a regeneração da terra começa aí. Não tem como a terra regenerar se os seus habitantes não buscam essa melhora individual. Então, meus irmãos, com essas singelas palavras, vamos encerrando esse tema importantíssimo, em que a adoração exterior, o culto, a palavra bonita, a subida ao púlpito, se não for corroborada e confirmada pelos atos, pelas atitudes, inclusive dos oradores que aqui estão, de nada valerá. Palavras voam, são importantes, mas não é isso que Deus quer. Quando chegarmos no reino, para chegarmos no reino do céu, será perguntado a nós: qual o bem que você fez? O bem é imperecível e não será perguntado. Quanto você adquiriu? Quanto você ganhou? O que você construiu de patrimônio? Não, lá não. Lá o corpo já não existe. Na vida espiritual, o que vale é o bem, é o amor em ação. É o que devemos buscar nessa rota, nesse caminho que Jesus nos mostrou. Que fiquemos em paz, que fiquemos na presença de Jesus e que possamos regressar aos nossos lares protegidos pela espiritualidade e que tenhamos uma semana de muita tranquilidade, amor e de reflexão. Boa noite. Acho que nem passei o slide. Fred, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade. Que Jesus te abençoe. Convidamos os médios passistas para se dirigirem à sala do passe para o trabalho preparatório. Meus irmãos, temos 2 recados da semana. O primeiro é que hoje nós temos a entrega das pizzas que foram confeccionadas no último sábado. Aqui estivemos reunidos em nossa casa. Agradecemos a todos os trabalhadores que aqui estiveram. Foi uma manhã de muita paz, de muita união, de muito trabalho. Então, após a reunião, o Leônio e o Juliano estarão lá no piso inferior, fazendo a entrega para aqueles que deixaram seus pedidos nominais. E para quem não deixou, nós também temos muitas pizzas avulsas à disposição de vocês. O segundo recado é que, a partir da semana que vem, e ao longo de todo o mês de outubro, nós teremos o mês espírita Allan Kardec em nossa casa. É o MEAC, 5º MEAC. Será um mês dedicado a nós fortalecermos em nossa casa os ensinamentos de Kardec, os fundamentos do Espiritismo e o nosso compromisso com a pureza doutrinária. Então nós deixamos aqui o nosso convite. Todas as segundas-feiras ao longo do mês de outubro, nós teremos aqui palestrantes da casa, trazendo temas doutrinária.
Então nós chegamos ao final da nossa reunião da noite de hoje. Agradecidos por mais essa oportunidade, pela assistência que se fez presente. Lembramos que a fila do passe obedece às cadeiras da frente. Aqueles irmãos que tiverem prioridades reconhecidas em lei, podem se dirigir diretamente à sala, que será passado à frente. Desejamos uma excelente semana, fiquem todos com Deus, que Jesus abençoe, um excelente retorno aos seus lares. Convido o nosso querido irmão Jordão para a nossa prece final e para a fluidificação das águas. Boa noite, minhas irmãs, meus irmãos. Ao assistirmos esta palestra, falando dos ensinos de Jesus, e fomos agraciados com as músicas do nosso musical, que faz com que as nossas almas se elevem, buscando sintonizar com o nosso divino amigo, esse que tanto luta por nós e para nós. Ele sabe que nós não seremos vencedores hoje. Ele sabe que é um trabalho por muito e muito tempo. Mas ele sabe que o nosso Pai nos sentenciou a chegar à perfeição. E ele é o modelo divino que o Pai enviou para todos nós, para que nós, tendo ele como modelo, possamos seguir a nossa jornada. E além do mais, ele é o dirigente superior que a todos nós conduz. Fomos criados pelo Pai e doados ao nosso Mestre Jesus. O Pai entregou-nos e disse: cuida dessa meninada e me entregue eles todos como espíritos iguais a você. Quando nós estivermos atingido esse nível de evolução de Jesus, a missão de Jesus se encerra conosco. Ou seja, ele estará devolvendo nós ao Pai como espíritos puros, que possam compartilhar do pensamento divino. E assim, Jesus, nós te agradecemos por nos banhar na sua misericórdia, no seu amor, na sua luz, e que a sua paz se derrame sobre todos nós, sobre os benfeitores espirituais que aqui vêm em teu nome, amparando e assistindo a todos, aqueles irmãos nossos espirituais enfermos, que possam ser aconchegados pela sua misericórdia e o seu amor. E também pedindo que coloque nas águas as medicações necessárias a cada um para as suas necessidades espirituais e físicas. Jesus, seja conosco, hoje e sempre. Tenha mais paciência conosco, que o Senhor vai ser vitorioso quando nos entregar a Deus como espíritos também do seu mesmo nível, e que assim seja.